Às vezes, as pessoas em quem mais depositamos nossa confiança são as que nos ferem mais profundamente. Quando a verdade veio à tona, meu mundo desmoronou por completo. Olá, meus queridos. Eu sou a Dona Maria, tenho 78 anos e hoje quero compartilhar com vocês uma história que marcou minha vida para sempre. É uma história de amizade, lealdade, traição e, acima de tudo, superação. Uma história que guardei no peito por décadas e que agora, na minha idade, sinto que é hora de contar. Antes de começar, quero agradecer a todos que acompanham meu canal. Se você está sendo tocado por essas histórias, deixe seu like, dar hype, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde está assistindo. Pode ser sua cidade, seu estado, ou até mesmo seu país, se estiver fora do Brasil. Adoro saber que tem gente de todos os cantos me ouvindo. Isso aquece meu coração. Sabia que está rolando um sorteio de R$ 500 entre os inscritos para comemorar os 700 inscritos aqui no canal? É só comentar de onde você assiste e deixar seu like e dar hype nesse vídeo para participar automaticamente. Então, não esqueça de comentar. Minha história começa nos anos 1960, em Uberlândia, Minas Gerais, quando eu tinha apenas 18 anos. Naquela época, eu trabalhava numa fábrica de tecidos, um lugar grande que empregava muitas moças da região. O trabalho era árduo, mas eu era grata por ele, pois me ajudava a sustentar minha família. Foi lá que conheci Ana Clara. Ela tinha 20 anos, 2 anos a mais que eu, e desde o primeiro dia chamou minha atenção. Não era só pela beleza dela, embora Ana Clara fosse realmente uma moça encantadora, com cabelos castanhos sempre bem penteados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. O que mais me impressionava era sua personalidade. Ana Clara era daquelas pessoas que todos queriam por perto. Alegre, prestativa, sempre pronta a ajudar. Quando uma colega estava com dificuldade na fábrica, ela oferecia ajuda. Quando alguém estava triste, era a primeira a perguntar o que havia de errado. Se alguém passava por apertos em casa, ela sempre dava um jeito de ajudar, fosse com um prato de comida ou emprestando algum dinheiro. Nos primeiros meses trabalhando juntas, nossa amizade floresceu naturalmente. Começamos a almoçar no refeitório da fábrica, a conversar nos intervalos e logo percebemos que tínhamos muito em comum. Vínhamos de famílias humildes, trabalhadoras, e sonhávamos com coisas simples. Casar, formar uma família, construir uma vida feliz. Nossa amizade cresceu tão forte que logo éramos inseparáveis. Ana Clara morava sozinha numa casinha alugada perto da fábrica, pois perdera os pais ainda adolescente e não tinha irmãos. Eu vivia com meus pais, mas passava quase todos os fins de semana na casa dela, ou ela vinha para a minha. Compartilhávamos tudo, segredos, sonhos, medos. Quando eu me interessava por algum rapaz, Ana Clara era a primeira a saber. Quando ela enfrentava algum problema, eu era a primeira a quem recorria. Falávamos sobre nossas esperanças, nossas inseguranças, nossos planos para o futuro. Era uma amizade tão pura, tão verdadeira, que eu acreditava que duraria para sempre. Ana Clara esteve ao meu lado em momentos muito difíceis. Quando meu pai adoeceu e ficou meses sem trabalhar, ela me emprestou dinheiro para os remédios sem que eu precisasse pedir. Quando eu hesitava sobre aceitar o namoro de um rapaz que não me encantava, ela me ouviu com paciência e me ajudou a entender o que eu realmente queria. Eu também estava sempre lá por ela. Quando Ana Clara adoecia, eu levava sopa, remédios e ficava ao seu lado até melhorar. Quando ela estava triste, passava horas conversando, tentando alegrá-la. Era uma ligação que eu via como inquebrável, como se fôssemos irmãs. Em 1963, conheci Pedro. Ele trabalhava na serraria do pai, um homem sério, dedicado, de família respeitada. Moreno, alto, com olhos castanhos que me conquistaram no primeiro instante. Nos conhecemos numa festa junina na igreja de Uberlândia, e foi praticamente amor à primeira vista. A primeira pessoa a quem contei sobre Pedro foi, claro, Ana Clara. Lembro até hoje da nossa conversa na fábrica, na segunda-feira após a festa. Eu estava radiante, contando como tinha sido especial conhecer Pedro, como me senti única quando ele me acompanhou até em casa. Ana Clara ficou genuinamente feliz por mim. Me abraçou, disse que era hora de eu encontrar alguém especial, que eu merecia ser feliz. Durante todo o meu namoro com Pedro, Ana Clara foi minha confidente, minha conselheira. Quando eu tinha dúvidas, quando queria compartilhar uma novidade ou precisava de conselhos sobre como agir, era com ela que eu falava.
O mais bonito era que Pedro e Ana Clara se deram muito bem desde o primeiro encontro. Quando os apresentei, meses depois do início do namoro, pareceram amigos de longa data. Pedro dizia que adorava a energia de Ana Clara, que ela era uma pessoa iluminada e divertida. Ana Clara dizia que Pedro era perfeito para mim, que nunca me vira tão feliz. Nós três começamos a sair juntos às vezes. Íamos ao cinema, às festas da igreja, a passeios no parque. Ana Clara nunca foi daquelas amigas que se afastam quando a outra começa a namorar. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais presente, como se tivesse ganhado não só uma amiga, mas também um amigo em Pedro. Em dezembro de 1964, quando Pedro me pediu em casamento, Ana Clara foi a primeira a saber. Ela chorou de emoção comigo, me abraçou, disse que estava tão feliz quanto eu. Quando começamos a planejar o casamento, foi natural convidá-la para ser minha madrinha, mas não qualquer madrinha. A madrinha principal, a mais importante. Quando fiz o convite, ela se emocionou. Disse que era a maior honra da vida dela, que me via como a irmã que nunca teve. Eu sentia o mesmo por ela. Era mais que amizade, era um amor fraternal, uma conexão que eu acreditava ser indestrutível. O casamento aconteceu em março de 1965, numa cerimônia simples, mas cheia de amor, na igreja de Uberlândia. Ana Clara estava radiante naquele dia. Me ajudou com todos os preparativos, arrumou meu cabelo, me auxiliou com o vestido, esteve ao meu lado nos momentos de nervosismo antes da cerimônia. Durante a festa, ela fez um discurso tão emocionante sobre nossa amizade, sobre sua felicidade em me ver realizada, que não havia uma pessoa ali que não se emocionasse com suas palavras. Depois do casamento, quando eu e Pedro fomos morar na nossa casinha em Uberlândia, Ana Clara continuou sendo uma presença constante. Ela vinha almoçar conosco quase todos os domingos, sempre trazendo algo gostoso que preparava. Ajudava com os afazeres da casa quando eu precisava. Pedro a recebia com carinho, dizia que ela era como uma irmã para nós, que nossa casa era também a dela. E realmente parecia ser assim. Ana Clara tinha a chave da nossa casa, sabia onde ficava cada coisa, sentia-se completamente à vontade. Quando engravidei do meu primeiro filho, João, em 1966, Ana Clara foi meu maior apoio. Me acompanhava nas consultas médicas quando Pedro não podia sair da serraria. Me ajudou a preparar o enxoval do bebê, esteve comigo nos momentos de ansiedade que toda mãe de primeira viagem sente. Quando chegou a hora de escolher os padrinhos de João, não tive dúvidas. Ana Clara seria a madrinha. Ela ficou tão feliz com o convite que chorou na minha frente, dizendo que ser madrinha do meu filho era um sonho que ela nem sabia que tinha. O batizado de João foi outro momento especial. Ana Clara levou a cerimônia a sério, se preparou espiritualmente, comprou presentes lindos para o afilhado, e a partir daquele dia, tornou-se ainda mais presente em nossas vidas. Não era só minha amiga, era a madrinha do meu filho, com uma responsabilidade espiritual por ele. Em 1968, quando João estava com 2 anos, engravidei novamente, dessa vez de uma menina, minha pequena Laura, que nasceu no início de 1969. E, mais uma vez, quem escolhi para ser madrinha? Ana Clara. Claro. Ela já era tão parte da nossa família que não pensei em outra pessoa. Nessa época, Ana Clara tinha conseguido um emprego melhor numa loja de tecidos no centro de Uberlândia. Ganhava mais que na fábrica e tinha horários flexíveis, o que significava que podia nos visitar ainda mais, especialmente à tarde, quando Pedro ainda estava na serraria. Ela adorava passar tempo com as crianças, brincava com João, cuidava de Laura quando ela era bebê, sempre trazia presentes ou guloseimas. As crianças a amavam, chamavam-na de tia Ana Clara e corriam para abraçá-la quando ela chegava. Pedro também demonstrava cada vez mais carinho por ela. Quando voltava do trabalho e a encontrava em casa, ficava alegre, dizia que era bom tê-la ali para me fazer companhia. Eles conversavam sobre tudo: trabalho, política, planos para melhorar a casa, sonhos para o futuro das crianças. Eu me sentia feliz vendo como todos se davam bem. Para mim, era prova de que eu tinha construído uma família e um círculo de amor verdadeiro. Foi em 1970 que comecei a notar pequenas mudanças, que na época interpretei como algo positivo. Pedro passou a se oferecer mais para ajudar Ana Clara com suas necessidades. Se ela precisava de um conserto na casa, ele se prontificava. Se precisava carregar algo pesado, ele ia ajudá-la. Ana Clara é praticamente da família, ele dizia. É nosso dever cuidar dela.
Eu concordava plenamente. Achava lindo ver meu marido sendo tão atencioso com minha melhor amiga. Para mim, isso mostrava que eu havia escolhido um homem de coração generoso. Ana Clara também passou a incluir Pedro mais nas conversas e decisões dela. Quando pensava em mudar de emprego, pedia a opinião dele tanto quanto a minha. Quando queria comprar algo para casa, consultava nós dois. Quando tinha algum problema, conversava com ambos. Durante 1970 e o início de 1971, essa dinâmica se intensificou. Eles encontravam cada vez mais motivos para fazer coisas juntos. Pedro se oferecia para levá-la ao médico. Ela pedia a ajuda dele para escolher móveis. Eles iam juntos ao banco quando ela precisava resolver algo financeiro. No início, achava tudo natural. Afinal, éramos uma família, não é? E famílias se ajudam. Mas, com o passar dos meses, notei que eles sempre encontravam novas desculpas para sair juntos. Vou ajudar Ana Clara a escolher um fogão novo, dizia Pedro. Vou acompanhá-la para comprar tecido para cortinas. Ou, Ana Clara pediu para eu ajudar a arrumar o quintal. No começo, eu até me oferecia para ir junto, mas sempre havia uma razão para eu não ir. Não precisa. Maria, fique com as crianças, eles diziam. Ou, é algo rápido, não vale a pena você se incomodar. E eu, confiante, sem nenhuma malícia, ficava em casa cuidando de João e Laura, feliz por meu marido estar ajudando minha amiga. Como eu era ingênua. A mudança mais marcante que comecei a perceber foi na forma como eles conversavam. Antes, quando estávamos juntos, as conversas fluíam entre nós três. Mas, aos poucos, notei que eles desenvolveram uma comunicação mais íntima, particular. Falavam de coisas que pareciam ter começado em outro momento, referências a assuntos que eu desconhecia. Lembra do que conversamos? Dizia um para o outro, e eu ficava sem entender. Ou, como você decidiu aquele assunto? E eu me perguntava que assunto era esse que discutiam sem mim. Também notei que eles trocavam olhares diferentes, daqueles que parecem dizer algo sem palavras. Na época, achei que era apenas a cumplicidade de duas pessoas que se importavam comigo e que, por isso, haviam criado uma amizade própria. Outra coisa que chamou minha atenção foi como Ana Clara passou a caprichar mais na aparência quando vinha nos visitar. Ela sempre foi vaidosa, mas começou a se arrumar ainda mais. Cabelo impecável, roupas mais elegantes, perfume marcante. Eu até elogiava. Nossa, Ana Clara, você está sempre tão linda. Que perfume é esse? Ela ficava sem graça, dizia que era um perfume novo, que estava se cuidando mais. Eu pensava que ela estava se arrumando para algum pretendente e até brincava. Está se produzindo assim para quem, Ana Clara? Tem algum rapaz na jogada? Ela desconversava, dizia que era só por ela mesma, que uma mulher precisava se valorizar. Eu concordava, achando que ela estava certa. Pedro também passou a comentar mais sobre a aparência dela. Ana Clara está sempre tão elegante, ele dizia. Ou, que mulher bem cuidada, essa nossa Ana Clara. Na época, eu me orgulhava, como se os elogios dele fossem, de certa forma, um reflexo da minha amizade com ela. Durante o segundo semestre de 1971, percebi que eles começaram a combinar coisas sem me consultar. Ana Clara chegava e dizia: Pedro falou que vai me ajudar a trocar a fechadura amanhã. Ou Pedro comentava: prometi ajudar Ana Clara a organizar os móveis no sábado. Eu nunca questionei, porque confiava plenamente nos dois. Eles eram as pessoas mais importantes da minha vida, depois dos meus filhos. Jamais imaginei que algo errado pudesse estar acontecendo. Mas havia momentos em que eu sentia uma estranheza no ar, uma tensão que não conseguia explicar. Às vezes, quando entrava na sala de repente, encontrava-os conversando em voz baixa, e eles paravam assim que me viam. Ou ficavam constrangidos quando eu perguntava sobre o que falavam. Estávamos falando sobre o que mesmo? Eu perguntava. Eles trocavam olhares rápidos e respondiam algo vago. Sobre o trabalho ou sobre o tempo. Em dezembro de 1971, na festinha de 3 anos do João, notei algo que me incomodou, embora na época eu não soubesse por quê. Durante a festa, vi Pedro e Ana Clara conversando no quintal, afastados dos outros convidados, muito próximos um do outro, mais do que seria normal para uma conversa casual. Quando me aproximei, eles se afastaram rapidamente e mudaram de assunto. Estávamos vendo como o pé de goiaba está crescendo bem, disse Ana Clara, mas algo no tom dela soava estranho.
Pedro ficou vermelho, como se estivesse envergonhado. Naquela noite, tentei conversar com ele. Sobre o que vocês estavam falando no quintal? Perguntei, tentando soar casual. Ele disse que era sobre plantas, que Ana Clara queria plantar algo na casa dela, mas sua resposta não me convenceu. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes que antes ignorava. Notei que, quando Ana Clara estava em casa e Pedro chegava do trabalho, o rosto dela se iluminava de um jeito especial, mais intenso do que a alegria de ver um amigo. Pedro também passou a se arrumar melhor nos dias em que sabia que ela viria. Tomava banho assim que chegava, colocava uma roupa mais bonita, penteava o cabelo com cuidado. Eu achava que ele estava apenas se cuidando mais, talvez por causa da paternidade. As conversas telefônicas também me intrigavam. Tínhamos instalado um telefone em casa no final de 1971, e Ana Clara ligava com mais frequência. Às vezes, quando eu não estava, Pedro comentava: Ana Clara ligou perguntando por você, mas sem detalhes. Quando eu retornava a ligação, ela parecia confusa, como se não soubesse por que tinha ligado, ou dava explicações vagas. Todos esses sinais foram se acumulando, mas eu afastava qualquer desconfiança. Afinal, eram as duas pessoas em quem eu mais confiava. Como poderia suspeitar delas? Mas o destino tinha reservado uma revelação que mudaria tudo, e ela veio da boca inocente do meu próprio filho. Era uma tarde quente de março de 1972, no final do verão em Uberlândia. João, com seus 3 anos recém-completados, estava naquela fase de falar sem parar, contando tudo o que via com a pureza de uma criança. Eu estava na cozinha preparando o jantar, com Laura dormindo no quarto, quando João veio correndo, suado de brincar no quintal. Mamãe, posso tomar água? Perguntou, puxando minha saia com suas mãozinhas. Peguei um copo, enchi com água fresca e entreguei a ele. Enquanto bebia, ele me olhou com aqueles olhinhos curiosos, como se quisesse dizer algo importante. Mamãe, disse ele após terminar a água, porque a tia Ana Clara deu um beijinho na boca do papai, igual você dá. Senti o chão sumir sob meus pés. O copo que segurava escorregou da minha mão e se espatifou no chão da cozinha. O barulho do vidro ecoou, mas parecia distante, como se eu estivesse em outro mundo. O que você disse, meu filho? Perguntei, ajoelhando-me diante dele, tentando manter a voz calma, apesar do coração disparado. A tia Ana Clara deu um beijinho na boca do papai, repetiu ele, com a naturalidade de quem não entende a gravidade do que diz. Igual você dá quando ele chega do trabalho. Porque ela deu beijinho assim, mamãe. Minhas mãos tremiam. Tentei pensar em uma explicação inocente, algo que pudesse apagar a dor que começava a queimar meu peito. Talvez fosse um beijo no rosto. Talvez fosse a imaginação de uma criança. Quando você viu isso, João? Perguntei, lutando para manter a calma. Ontem, respondeu ele sem hesitar. Quando acordei do soninho e fui procurar você, eles estavam na sala. Quando me viram, o papai saiu rápido pro quintal, e a tia Ana Clara veio me abraçar. Mas por que eles deram beijinho, mamãe? Senti uma dor tão forte que pensei que fosse desmaiar. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu não podia chorar na frente do meu filho. Ele não tinha culpa. Estava apenas contando o que viu, com a honestidade de uma criança. Deve ter sido um beijinho de amizade, meu amor, consegui dizer, passando a mão em seu cabelo. Às vezes, os adultos fazem isso. Mas eu sabia que não era verdade. Crianças pequenas sabem a diferença entre um beijo no rosto e um beijo na boca. E a reação que João descreveu, Pedro saindo rápido, Ana Clara distraindo, confirmava que eles sabiam que estavam fazendo algo errado. Enquanto varria os cacos do copo, senti como se estivesse varrendo os pedaços do meu coração. Cada fragmento de vidro era uma lembrança, uma dúvida, um sinal que eu havia ignorado. Naquela noite, quando Pedro chegou, olhei para ele de forma diferente, procurando sinais de culpa. Ele parecia normal, me deu o beijo de sempre, perguntou sobre meu dia, brincou com as crianças. Mas agora eu sabia que algo estava errado. A revelação de João plantou uma semente de desconfiança que crescia a cada minuto. Naquela noite, deitada ao lado de Pedro, não consegui dormir. Relembrei cada sinal que ignorei, cada momento estranho que justifiquei. Os dias seguintes foram uma tortura. Observava cada gesto, cada palavra, cada olhar entre eles. Na sexta-feira, Ana Clara veio almoçar conosco, como de costume. Mas agora eu via tudo com outros olhos.
Notei como ela se arrumou para vir. Um vestido novo, cabelo perfeito, batom marcante. Vi o brilho nos olhos de Pedro quando ela chegou. Observei o abraço deles, que durou mais do que deveria. Durante o almoço, percebi os olhares cúmplices, os sorrisos discretos, a atenção especial que davam um ao outro. Depois do almoço, Pedro disse que ia levá-la à farmácia para comprar um remédio, pois ela estava com dor de cabeça. Ofereceram para eu ir, mas disseram que as crianças estavam brincando tão bem que era melhor eu ficar. Quando saíram, fiquei na janela, vendo-os caminhar juntos até o portão, tão próximos, com Pedro colocando a mão nas costas dela para guiá-la. Demoraram quase 2 horas, voltando com a desculpa de que encontraram um amigo na rua. Mas o comportamento deles, constrangido, evitando olhares diretos, não me convenceu. Naquela noite, tentei conversar com Pedro, fingindo naturalidade. Ana Clara estava meio estranha hoje, não achou? Comentei. Estranha como? Perguntou ele, com uma tensão na voz. Não sei, meio nervosa, diferente. Não reparei, respondeu rápido demais, de um jeito que soava falso. Eu conhecia meu marido. Sabia quando ele mentia. Nos dias seguintes, comecei a vigiá-los. Quando Ana Clara ligava e Pedro atendia, eu ficava por perto, tentando ouvir. Quando saíam juntos, eu calculava o tempo que demoravam. Uma semana depois da revelação de João, algo aumentou minha desconfiança. Era uma terça-feira de manhã, e eu tinha saído para levar Laura ao médico. Voltei mais cedo, pois a consulta foi rápida, e encontrei Ana Clara na minha casa. Ela estava na sala, ajeitando o cabelo às pressas, parecendo agitada. Disse que veio me procurar para conversar, mas quando perguntei sobre o que, respondeu que não era importante. O estranho era que Pedro saiu mais cedo do trabalho naquele dia, como descobri depois. As contas não batiam. Por que ela ficou na minha casa se eu não estava? Por que Pedro saiu cedo justo naquele dia? Juntando as peças, as saídas constantes, os olhares, as conversas em voz baixa, o nervosismo, a revelação de João, comecei a aceitar a verdade que tanto evitava. Não dormia mais. Passava as noites acordada, pensando em como não percebi antes, como as duas pessoas em quem mais confiava podiam me trair. A pior parte era a solidão. Ana Clara sempre foi minha confidente, e agora eu não tinha com quem desabafar. Pedro, meu companheiro, parecia estar do outro lado dessa história terrível. Decidi que precisava ter certeza. Não podia viver com aquela angústia corroendo meu coração. Precisava da verdade, mesmo que doesse mais do que tudo. Durante uma semana, não dormi direito. Ficava acordada ao lado de Pedro, ouvindo sua respiração, perguntando-me se aquele era o homem que eu pensava conhecer. Cada vez que ele dizia o nome de Ana Clara, meu peito apertava. Na quinta-feira, enquanto tomava café sozinha na cozinha, após Pedro sair para o trabalho, tive a ideia. Era um plano arriscado, mas a única forma de ter certeza absoluta. Peguei papel e caneta e escrevi 2 cartas, com as mãos trêmulas, sabendo que aquelas palavras poderiam mudar minha vida. Na primeira, fingi ser Ana Clara, imitando sua letra o melhor que podia, pois a conhecia bem de tantos bilhetes trocados. Escrevi: Meu querido Pedro, a Maria vai sair amanhã às 3 da tarde para levar as crianças à casa da mãe dela. Podemos nos encontrar no Parque das Acácias às 4 horas? Estou com saudades. Com carinho, Ana Clara. Na segunda carta, fingi ser Pedro, imitando sua letra, que eu conhecia tão bem quanto a minha. Escrevi: Minha querida Ana Clara, consegui sair do trabalho amanhã. A Maria vai estar com as crianças. Te encontro no Parque das Acácias às 4 horas. Com amor, Pedro. Olhei para as cartas por um longo tempo. Se eles não aparecessem no parque, significaria que eu estava imaginando coisas. Mas, se aparecessem... Guardei as cartas numa gaveta e passei o dia tentando agir normalmente, brincando com as crianças, cuidando da casa, mas por dentro estava destruída. Na sexta-feira, coloquei o plano em ação. Fui à serraria onde Pedro trabalhava e entreguei a carta ao porteiro, seu José, um senhor simpático que sempre conversava comigo. Seu José, uma moça pediu para entregar esta carta ao Pedro. Disse que é urgente. Pode entregar, por favor. Ele pegou a carta sem desconfiar. Claro, Dona Maria, entrego assim que ele voltar do almoço. Meu coração batia tão forte que achei que ele perceberia, mas mantive a calma e saí. Depois, fui à casa de Ana Clara,
que morava numa rua próxima, numa casinha pequena, mas bem cuidada. Bati na porta, forcei um sorriso e disse: Oi, Ana Clara. Pedro pediu para te entregar esta carta. Disse que é sobre um assunto urgente da família. Ela pegou a carta, curiosa. Que estranho. Que assunto? Perguntou. Não sei, ele não explicou. Só disse que você entenderia ao ler. Ela abriu a carta na minha frente e a leu rapidamente. Vi seu rosto mudar, primeiro confusão, depois uma alegria contida, como se escondesse algo. Entendi, disse, dobrando a carta. Obrigada por trazer, Maria. Respondi, de nada. Ele disse que era importante você receber hoje. Saí da casa dela com uma mistura de nervosismo e determinação. Agora era esperar. Passei a manhã e o início da tarde ocupada com as crianças, mas minha mente estava no que poderia acontecer às 4 horas. Às 2h30, levei João e Laura para a casa da minha mãe, como escrevi nas cartas, dizendo que precisava resolver algo importante. Está tudo bem, filha? Perguntou minha mãe, notando minha expressão. Está sim, mãe. É só algo que preciso verificar. Às 3h30, estava escondida atrás de uma árvore no Parque das Acácias, um lugar tranquilo em Uberlândia, frequentado por famílias e casais. Escolhi um ponto onde podia ver o banco central do parque, o local mais provável para um encontro. Minhas mãos suavam, e eu rezava para estar errada, para que ninguém aparecesse. Mas, às 4 horas em ponto, vi Pedro caminhando em direção ao parque. Meu marido, o pai dos meus filhos, o homem com quem dividia minha vida, estava ali. Minutos depois, vi Ana Clara chegando do outro lado. Quando se viram, caminharam um para o outro com uma naturalidade que partiu meu coração. Não havia hesitação, não havia surpresa. Era evidente que não era a primeira vez. Eles se abraçaram, um abraço íntimo, cheio de saudade. E então se beijaram. Não um beijo no rosto, mas um beijo na boca, longo, apaixonado, do tipo que deveria existir apenas entre marido e mulher. A dor foi como uma facada no peito, física, insuportável. Ver as duas pessoas em quem mais confiava me traindo era pior do que qualquer pesadelo. Eles se sentaram no banco, de mãos dadas, conversando baixo. Pedro acariciava o cabelo dela. Ela apoiava a cabeça no ombro dele. Eram gestos de amantes, de pessoas que se amavam. Fiquei ali, escondida, com lágrimas escorrendo em silêncio, assistindo à cena mais dolorosa da minha vida. Queria gritar, correr, interromper, mas estava paralisada. Após meia hora, eles se levantaram, se beijaram novamente, um beijo de despedida cheio de ternura, e cada um foi para um lado, como se saíssem de um encontro secreto. Quando consegui me mover, saí de trás da árvore, cambaleando. Sentia-me tonta, enjoada, como num pesadelo. Sentei num banco diferente e chorei como nunca. Naquele momento, entendi que minha vida havia mudado para sempre. Eu não era mais a Maria que acordava feliz ao lado do marido que amava. Não tinha mais a melhor amiga para dividir segredos. Era uma mulher traída, enganada pelas pessoas em quem mais confiava. Mas, junto com a dor, cresceu dentro de mim uma raiva profunda, uma determinação de não deixar aquela traição passar em branco. Eles me enganaram, me humilharam, destruíram minha família. Não podia fingir que nada aconteceu. Decidi que era hora de confrontá-los. Saí do parque uma mulher diferente. A Maria ingênua morreu ali, entre as acácias. No lugar dela, nasceu uma mulher ferida, mas decidida a lutar por sua dignidade. Caminhei pelas ruas de Uberlândia sem rumo, precisando de tempo para processar tudo. As lágrimas caíam, mas a raiva queimava mais forte. Como Ana Clara, que eu considerava uma irmã, podia me trair assim? Como Pedro conseguia jantar comigo, brincar com nossos filhos, deitar ao meu lado, sabendo que me traía com minha melhor amiga? Quando voltei para buscar as crianças na casa da minha mãe, já era quase 6 horas. Precisei me recompor para que ela não percebesse nada. Demorou, filha. Está tudo bem? Perguntou ela. Estou só cansada, mãe. Foi um dia longo. Naquela noite, uma ideia impulsiva e cheia de raiva tomou conta de mim. Eu sabia que Ana Clara viria no dia seguinte, como fazia todos os sábados. E sabia que Pedro estaria em casa. Decidi que não esperaria mais para confrontá-los. Na manhã de sábado, Ana Clara chegou, como sempre, com um sorriso forçado. Pedro a recebeu com o mesmo carinho de sempre,
mas agora eu via tudo com clareza. Enquanto eles conversavam na sala, fingi estar ocupada na cozinha, mas deixei uma chaleira com água no fogo, aquecendo lentamente. Meu plano era confrontá-los, mas a raiva dentro de mim crescia a cada segundo. Quando ouvi risadas vindo da sala, algo dentro de mim estourou. Peguei a chaleira com água fervendo, caminhei até a sala e, sem pensar duas vezes, joguei a água quente sobre eles, que estavam sentados no sofá, tão próximos que pareciam amantes. Ana Clara gritou, e Pedro se levantou, assustado, tentando se proteger. Vocês acham que podem me fazer de idiota? Gritei, com lágrimas escorrendo. Eu sei de tudo. Vi vocês no parque, vi vocês se beijando. Como puderam fazer isso comigo? Ana Clara, com os braços vermelhos pela água quente, chorava e implorava. Maria, por favor, me perdoa. Pedro, com o rosto pálido, tentou se explicar. Não foi o que você pensa. Não foi o que eu penso, retruquei, tremendo de raiva. Eu vi vocês, Pedro. Vi você beijando a mulher que chamei de irmã. E você, Ana Clara, madrinha dos meus filhos, como pôde? As crianças, que brincavam no quarto, ouviram os gritos e começaram a chorar. Corri para acalmá-las, trancando-me com elas no quarto, enquanto Ana Clara saiu correndo e Pedro ficou na sala, sem saber o que fazer. A água fervendo não causou ferimentos graves, mas foi o grito da minha alma, a explosão de anos de confiança traída. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, sentei-me na frente de Pedro, que ainda estava na sala, agora em silêncio. Pedro, disse com a voz firme, eu sei tudo. Vi vocês no Parque das Acácias. Não adianta negar. Ele baixou a cabeça, o jornal que segurava tremendo em suas mãos. Maria, eu posso explicar. Começou. Explicar o quê? Interrompi. Explicar como você beija minha melhor amiga enquanto janta comigo? Como brinca com nossos filhos enquanto destrói nossa família? Ele admitiu. Aconteceu sem querer. Há alguns meses. Meses, repeti, a voz quebrando. Meses rindo da minha cara, fingindo me amar. Eu te amo, Maria, ele disse. O que sinto por Ana Clara é diferente. Não ouse dizer que me ama, gritei, levantando-me. Quem ama não trai. Ouvi um barulho na escada. João havia acordado e perguntava, mamãe, por que está gritando? Recompus-me. Não é nada, meu amor. Mamãe e papai estão conversando. Volta para a cama. Após colocá-lo para dormir, voltei e disse a Pedro, amanhã você sai desta casa. Pegue suas coisas e vá embora. Não quero mais ver você aqui. Ele implorou, Maria, por favor, vamos conversar. Não há mais o que conversar, respondi. Você fez sua escolha. Dormimos em quartos separados aquela noite. Passei as horas acordada, planejando como reconstruir minha vida. Na manhã seguinte, fui à casa de Ana Clara. Quando ela abriu a porta, seu rosto empalideceu. Você nunca mais pisa na minha casa, disse, olhando-a nos olhos. Nunca mais chega perto dos meus filhos. Se me encontrar na rua, finja que não me conhece. Ela tentou. Maria, deixa eu explicar. Não quero suas explicações. Você destruiu nossa amizade, minha família. Virei as costas e saí. Quando voltei para casa, Pedro terminava de arrumar as malas. Está pronto? Perguntei. Ele assentiu, pegou a mala e disse, Maria, eu sinto muito. Não respondi. Abri a porta e esperei ele sair. Quando a porta se fechou, sentei no chão e chorei. Eram lágrimas de dor, mas também de libertação. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Criar duas crianças sozinha nos anos 1970, em Uberlândia, não era fácil. Mulheres separadas eram julgadas, e eu ouvia sussurros pelas costas, como se eu fosse culpada. Pedro visitava as crianças aos domingos, e era doloroso vê-lo na porta, sabendo que voltava para Ana Clara. Sim, eles ficaram juntos. 2 semanas após sair de casa, ele já morava com ela. No início, isso me destruía. Ver que ele a escolheu, que nossa família foi destruída por causa deles. Mas, com o tempo, a dor se transformou. Comecei a sentir pena deles, pois sabia que um relacionamento construído na traição não duraria. Voltei a trabalhar, numa loja de roupas no centro de Uberlândia. O salário era baixo, mas pagava as contas.
Minha mãe cuidava das crianças enquanto eu trabalhava. Em 1973 e 1974, minha vida foi uma luta diária. Trabalhava de segunda a sábado, cuidava da casa, das crianças, tudo sozinha. Mas estava determinada a provar que podia viver sem depender de ninguém. Em 1975, começaram os rumores sobre problemas entre Pedro e Ana Clara. Uberlândia é uma cidade onde as notícias correm rápido. Diziam que eles brigavam muito, que ela reclamava da falta de carinho dele, que ele saía muito. No final de 1975, Laura, então com 6 anos, voltou de uma visita ao pai e disse: Mamãe, a tia Ana Clara estava chorando muito hoje. O papai saiu, e ela ficou triste. Fingi não me importar, mas, no fundo, sentia uma certa satisfação. Era a justiça divina. Em 1976, algo me chocou e, ao mesmo tempo, me fez sentir vingada. João, agora com 10 anos, chegou de uma visita ao pai e disse: Mamãe, o papai estava beijando outra moça no parque hoje. A tia Ana Clara não estava lá. Meu coração disparou. Tem certeza, meu filho? Perguntei. Sim, era uma moça de cabelo preto. Eles estavam se beijando como namorados. Senti tristeza pelos meus filhos, que viam mais uma traição do pai, mas também senti que Ana Clara estava colhendo o que plantou. Semanas depois, soube que Pedro tinha um caso com uma jovem, filha de um comerciante local. Ana Clara descobriu e estava desesperada. Em março de 1976, Ana Clara apareceu na minha porta. Estava irreconhecível, magra, com olheiras, cabelo sem brilho. Maria, preciso falar com você, disse, com a voz embargada. Minha primeira reação foi fechar a porta, mas algo em sua expressão me fez parar. O que você quer? Perguntei, sem deixá-la entrar. Você tinha razão, disse ela, chorando. Pedro me traiu com uma menina de 18 anos. Agora sei como você se sentiu. E o que quer que eu faça? Respondi, sem piedade. Quero pedir perdão, disse ela, ajoelhando-se. Sei que não mereço, mas peço perdão. Olhei para ela e senti nada. Nem raiva, nem pena. Ana Clara, o que você está vivendo é consequência das suas escolhas. Você destruiu nossa amizade, minha família, por um homem. Agora sabe quem ele é. Ela implorou, mas mantive minha posição. Fechei a porta e nunca mais a vi. Soube que Pedro deixou Ana Clara em 1976 para ficar com a jovem. Ana Clara saiu de Uberlândia para viver com uma tia em outro estado. Nunca mais tive notícias dela. Pedro casou com a moça em 1977, mas o casamento durou só 2 anos. Ela o deixou, levando o pouco que ele tinha. Ele tentou voltar para mim várias vezes, mas nunca aceitei. Em 1978, conheci José, um viúvo, pai de 2 filhos, que trabalhava na prefeitura. Era um homem honesto, que me respeitava e amava meus filhos como se fossem dele. Casamos em 1979, e ele foi o pai que João e Laura mereciam. Pedro continuou vendo as crianças por alguns anos, mas cada vez menos. Morreu em 1995, sozinho, de problemas no coração. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda da minha casa em Uberlândia, Minas Gerais, com o sol de fim de tarde aquecendo meu rosto, reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. A dor da traição de Pedro e Ana Clara, que um dia pareceu insuportável, agora é apenas uma cicatriz no meu coração, um lembrete da força que descobri dentro de mim. Cada lágrima que derramei, cada noite sem dormir, cada momento em que pensei que não conseguiria seguir em frente, me moldou na mulher que sou hoje, resiliente, corajosa e cheia de amor para dar. João e Laura, meus filhos, cresceram e construíram suas próprias famílias. João é agora um professor respeitado na cidade, pai de 3 filhos que enchem minha casa de risadas quando vem me visitar. Laura, com seu coração generoso, tornou-se enfermeira e tem 2 filhas que herdaram seu sorriso doce. Meus 6 netos e 3 bisnetos são a prova viva de que a vida segue, mesmo depois das piores tempestades. Minha casa, que um dia ecoou com os cacos do copo que quebrei na cozinha e com os gritos da minha dor, hoje ressoa com vozes alegres, histórias compartilhadas e o cheiro de bolo recém-assado que preparo para as visitas. José, meu companheiro, esteve ao meu lado por quase 4 décadas. Ele partiu há 3 anos, mas seu amor ainda vive em mim, nas memórias dos domingos em família, das conversas ao pé da goiabeira no quintal,
dos conselhos que dava aos nossos filhos, porque ele sempre os tratou como seus. José me ensinou que o amor verdadeiro não machuca, não trai, não humilha. Ele me mostrou que eu merecia ser amada de verdade, e por isso serei eternamente grata. Quanto a Pedro e Ana Clara, o tempo revelou o que eu já sabia no fundo do meu coração. O que começa com traição raramente encontra paz. Pedro viveu seus últimos anos sozinho, carregando o peso de suas escolhas. Ana Clara, pelo que soube, nunca encontrou a felicidade que buscava. Mas não guardo ódio deles. A raiva que senti um dia se transformou em indiferença, e depois em uma espécie de paz. Perdoei, não por eles, mas por mim, para que meu coração pudesse ficar leve e aberto para a vida que ainda tinha pela frente. Olhando para trás, percebo que a traição foi uma bênção disfarçada. Ela me obrigou a enfrentar meus medos, a reconstruir minha vida do zero, a descobrir que eu era capaz de ser forte, mesmo quando tudo parecia perdido. Aprendi que a dignidade é inegociável, que o respeito por si mesma é a base de qualquer felicidade. E aprendi, acima de tudo, que o amor verdadeiro, por mim, pelos meus filhos, pela minha família, é o que realmente importa. Enquanto observo o pôr do sol, com as crianças brincando no quintal e o som de suas risadas enchendo o ar, sinto uma gratidão profunda. A vida me derrubou, mas eu me levantei. E hoje, com o coração cheio, sei que cada passo dessa jornada valeu a pena. Minha história não é só sobre dor, é sobre renascimento. E espero que, ao ouvi-la, vocês encontrem força para enfrentar suas próprias tempestades, sabendo que, no fim, o sol sempre volta a brilhar. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e agradeço a Deus pela força que me deu. Se eu tivesse perdoado Pedro, teria vivido uma vida de mentiras. A traição dele e de Ana Clara me fez descobrir uma força que eu não sabia que tinha. João e Laura cresceram e se tornaram pessoas incríveis. Tenho 6 netos e 3 bisnetos. Minha casa é cheia de amor, risadas, família de verdade. Aprendi que perdoar não significa aceitar ser pisoteada. Aprendi que às vezes é preciso coragem para recomeçar. Essa é minha história, meus queridos. Uma história de dor, mas também de superação. E antes de me despedir, meu amor, não esquece de participar do nosso sorteio especial de R$ 500 para comemorar os 700 inscritos do canal. É só se inscrever, ativar o sininho, curtir e dar hype neste vídeo e comentar aí embaixo de onde você está me assistindo. Quero muito saber se você é do interior do Maranhão, do sul do Paraná, do coração de Minas ou até de outro cantinho do mundo. Essa vovó aqui vai ficar toda boba de alegria lendo o seu comentário. Um beijo bem apertado no seu coração. E até o próximo conto, meu bem.